Vamos abrir todos a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 21. Irmãos, essa é a nossa antepenúltima pregação no livro de Apocalipse. Teremos mais duas, ou se vocês orarem ainda querendo mais, no máximo 4 pregações em Apocalipse. Estamos aí há mais de um semestre vendo passagem por passagem, verso por verso dessa passagem. Semana passada nós vimos sobre o milênio que foi inaugurado na vinda de Cristo em sua morte e ressurreição, onde ele inaugura o reino de Deus, o seu próprio reino, como rei deste reino. O diabo está preso em sentido de que ele não pode enganar as nações para destruir a igreja. A igreja marcha triunfantemente o seu testemunho sobre o Evangelho. Vimos sobre o julgamento final. E agora no capítulo 21 nós estamos, João introduz para nós então a consumação de todas as coisas, novos céus e nova terra, é o que o último dos apóstolos viu e escreveu relatando para nós. Irmãos, antes da leitura, apenas um comentário sobre as nossas pregações. Eu vou usar a palavra agora encantar, no sentido de maravilhar, não no sentido de feitiço, nada com isso. Mas o meu papel aqui, uma das funções das pregações de Apocalipse é desencantar-nos, não com o Apocalipse, mas com todas as invenções humanas, desde o final do século XIX, sobre Apocalipse, que mais parece uma novela, um filme hollywoodiano, muitas inovações, muita artimanha humana, para nos reencantarmos, nos maravilharmos com o que o Apocalipse de fato nos traz, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Apocalipse é sobre a supremacia do governo de Cristo sobre todas as coisas, sobre o mal, sobre o diabo, seus demônios, sobre tudo o que existe sobre nossas vidas e, portanto, sobre a igreja. E nós seguimos esse Cristo triunfante até a nova criação. Amém? Apocalipse 21, verso 1 ao 8, essa é a passagem desta manhã. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que concordam e creem respondam com um amém, bem sonoro, bem alto. Nós iremos orar mais uma vez. Apocalipse 21, a partir do primeiro verso, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono, que dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a palavra de Deus. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante de uma janela aberta para o futuro. E com fé, ó Deus, na sua palavra, nós vemos o Senhor consumando todas as coisas. E isso nos alegra, isso nos enche de esperança, isso fortalece a nossa fé. Senhor, que nós não venhamos a estar no culto, em qualquer uma das partes da nossa liturgia, mas especialmente agora na pregação, nós não venhamos a estar pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, confiando na tradição da nossa igreja ou em qualquer outra coisa que não no seu Filho Jesus e no Espírito do seu Filho que habita em nós e nos capacita a todas as coisas. Portanto, nós rogamos que o seu Espírito nos encha
e que misture o nosso ouvir com fé e a nossa fé com obediência, com louvor, com adoração, com gratidão, com alegria. Que o Seu Espírito chame, ó Deus, aqueles que ainda não foram regenerados por uma nova vida em Jesus e edifique e conceda uma vida mais abundante ainda para nós que já estamos, pela Sua graça e misericórdia, unidos ao Seu Filho pela fé. Senhor, não conseguimos entender uma palavra da Sua Santa Escritura, de Gênesis a Apocalipse, de forma apropriada e transformadora sem o Seu Espírito. Por isso nós confiamos completamente que o Senhor fará a obra que precisa ser feita em nossos corações e que a Sua palavra nunca volta para Ti vazia, antes ela frutifica em nossas vidas e nos transforma à imagem de Jesus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, como nós mencionamos na nossa oração intercessória, nós temos guerra na Ucrânia e na Rússia, guerra em Israel, nós temos terremotos, nós temos a fome, nós temos várias corrupções culturais em todo o mundo, e a coisa está debordando com uma velocidade impressionante para tirar no chão dos nossos pés, se esse chão for de alguma forma confiança no status quo, na paz e no conforto que este mundo falsamente nos promete, mas nunca consegue nos prometer, nos cumprir dessa forma. E dessa maneira, irmãos, o livro de Apocalipse é a coisa mais atual, é a notícia mais atualizada de todas. Todos os jornais, por mais cedo que mandem a notícia, já estão desatualizados em relação ao livro de Apocalipse, porque nós estamos vendo que Apocalipse não é sobre os últimos dias na terra antes de Jesus voltar, ou não é apenas sobre o primeiro século dessas 7 igrejas a qual João está endereçando todo esse livro, mas João está mostrando para nós o que está acontecendo, o que vai acontecer em toda a história da igreja, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa por nada. Nós vimos nos 7 selos, por exemplo, que os 4 cavalos lá, o cavalo da fome, da morte, da guerra, o próprio anticristo triunfando de algumas partes dessa história, que isso acontece durante toda a história. Então, o que nós devemos esperar neste mundo é exatamente isso: fome, guerra, a tribulação, angústia, pecado e mais pecado. Nós temos os julgamentos de Deus, tragédias naturais nas trombetas, por exemplo, nas 7 trombetas, que acontecem durante toda a história: terremoto, tsunami, furacão, pragas, pandemias e o que quer que venha acontecer, já está gravado aqui no texto para nos alertar e para que a igreja não coloque a sua esperança última neste mundo caído, para abrir os nossos olhos de que este mundo é passageiro e de que nós aguardamos novos céus e nova terra. É isso que João vê aqui para nós. Ele vê um novo céu e uma nova terra, essa Jerusalém nova descendo do céu até a terra, e é isso que está comunicando para nós. Ou seja, está escrevendo para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2 e 3, basicamente o seguinte: meus irmãos e irmãs, não comprometam a sua fé com este mundo, não corrompam a sua lealdade a Jesus enquanto seu rei a outras lealdades rivais deste mundo. Permaneçam fiéis, permaneçam firmes, permaneçam santos, permaneçam olhando para Cristo, porque eu estou vendo aqui lá na frente Deus restaurando toda a criação. Nós, enfim, vamos poder amar a Deus de uma forma última e suprema com todo o nosso ser. E uma pergunta que pairou no meu coração ao ler essa passagem essa semana, ao meditar sobre ela, que eu gostaria que vocês se perguntem, é: o quanto nós amamos a Deus? Quanto nós amamos a Deus? De alguma forma nós odiávamos a Deus antes da nossa conversão, quer você reconheça, quer não, quer você torne isso público, quer não. O fato é que uma pessoa fora de Cristo detesta, odeia com todas as forças o Deus triuno, porque Ele é santo, nós somos pecadores, nós amamos o pecado e odiamos a Deus. Mas a partir do momento da nossa regeneração e conversão, o Espírito começa a nos mostrar o que é de fato amarmos a Deus com todo o nosso ser. Mas nós ainda temos pecado e nós vamos amar a Deus de forma completa quando novo céu e nova terra for instaurado e nós vivemos para sempre com o nosso Senhor, sem nenhum pecado nos assolando e esfriando esse amor que nós temos.
Mas deixa eu radicalizar um pouco mais essa pergunta para nós. Se Deus chegasse para você e falasse assim: olha, você pega contra mim todos os dias, você merece o inferno, e quando você morrer eu vou te mandar para o inferno, não importa o que aconteça, mas eu te dou a oportunidade e o privilégio de você me adorar nesses anos que você tem de vida nessa terra. Eu vou te dar 50, 60, 80, 100 anos, não importa, neste mundo, e eu te dou a oportunidade. Eu vou dar o meu Espírito para você, para habitar em você, para te transformar, e você vai me servir, me amar, ser absolutamente leal e obediente a mim, mas no final eu vou te mandar para o inferno. Alguém aqui serviria a Deus nesses termos? A resposta de um coração regenerado é sim. Porque o coração foi transformado pelo Evangelho, a nossa preocupação final e suprema é com a glória de Deus e não com o nosso bem-estar. Um coração que entende e foi vislumbrado pela glória de Cristo, do Cristo ressurreto, vai dizer: Senhor, se eu puder viver 1000 vidas em obediência e louvor ao Senhor, e o Senhor me mandar para o inferno, eu vou viver essas 1000 vidas em obediência ao Senhor, porque o Senhor é digno da minha obediência, da minha adoração, da minha vida e do meu coração completo ao Senhor, e eu não tenho nada de mim mesmo, e de fato eu mereço ser mandado para o inferno. Deus seria absolutamente justo se na hora da nossa morte Ele nos tirar o seu Espírito, nos mandar para o inferno eterno, e Ele vai ser glorificado em nossas vidas ao demonstrar a sua ira santa e justa contra nós por toda a eternidade. Mas se lá no fundo do seu coração você disse: de maneira nenhuma eu adoraria um Deus assim, é porque você ainda está centralizado em você mesmo, centralizado em você enquanto seu ídolo e seu Deus, e você está apenas usando a Deus como uma barganha para você não sofrer por toda a eternidade. Isso não é o Evangelho, isso não é ser cristão em nenhum nível, do mais superficial que seja, de definição de cristão na Bíblia. Mas Deus é tão gracioso que Ele não faz isso. Ele nos transforma, nos chama à comunhão com Ele e nos dá uma eternidade de bênção na sua presença imediata com Ele. E é isso que João vê aqui. Ele diz então, verso 1 de Apocalipse 21: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Aqui, meus irmãos e irmãs, Deus não está aniquilando a criação, reduzindo ao nada para depois criar do nada de novo, igual Ele fez lá em Gênesis. Porque a linguagem aqui, o próprio João vai explicar no versículo 4 que este mundo que está passando, essa primeira criação que passa no verso 4, é exatamente esse sistema caído. São as dores, é o pecado, é a morte, ou seja, tudo o que nós conhecemos, que enquanto criação caída, enquanto aquilo que se é afetado pelo pecado, que caracteriza, portanto, essa primeira criação, ela passa. E no grego do texto, João não usa a palavra neos, que teria o sentido de uma novidade, no sentido de que, ok, Deus destruiu todas as coisas, agora Ele vai trazer uma coisa absolutamente nova, inédita. Ele usa a palavra grega kainos, que significa renovação. E o texto aqui de Apocalipse 21:1 é uma alusão, uma citação de Isaías 65 que nós lemos no começo do culto. Isaías 65:17, Deus está renovando a criação. Paulo, o apóstolo, lá em Romanos 8, ele diz o seguinte: a criação que está cativada, escravizada pelo pecado, ao qual nós submetemos dela pelo pecado de Adão, ela está gemendo com dores de parto, fazendo o quê? Aguardando a nossa manifestação, a nossa ressurreição corpórea no fim dos tempos, para que ela mesma seja liberta do seu cativeiro. O que significa isso? Paulo está dizendo: olha, a criação era boa. O pecado de Adão, como a imagem de Deus, o líder da criação, a coroa da criação, colocou tudo debaixo do pecado deste mundo visível. E agora Deus está prometendo que vai renovar a humanidade com Ele. Ele vai renovar toda a criação. Isso significa que Ele vai expulsar da criação o diabo, seus demônios,
o pecado, a maldade e todos os seres humanos que compactuam com o pecado e com o próprio diabo. Vai haver uma renovação da criação. É claro que quando nós dizemos que essa criação vai ser renovada, isso não implica dizer que não vai haver um nível de destruição. É como o nosso corpo vai morrer, ele vai ser sepultado, vai ser comido por vermes, e no fim dos tempos Deus vai ressuscitar este corpo, vai transformá-lo em glória, vai ter elementos de propriedade de glória, igual ao corpo de Jesus, mas vai ser esse corpo. Da mesma forma, este mundo caído vai passar por um julgamento de Deus. Essa cultura humana caída vai passar pelo fogo, vai ser desfeita em um certo sentido, mas a criação em si, material, que é boa, ela vai permanecer e Deus vai renovar todas as coisas. Quando no final do verso 1 o apóstolo João diz: o mar já não existe, o mar em Apocalipse, nós estamos vendo desde o começo, é um símbolo para se referir ao caos, à maldade, às pessoas malignas, esse sistema contra Deus. Ou seja, o mar caótico, desde lá de Gênesis 1:2, onde a terra caótica, informe e vazia, era um caos aquoso, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso se torna um símbolo em toda a Bíblia de maldade. E na cultura bíblica é muito simples, eu já falei isso várias vezes para vocês. Se você é um pescador, está lá no meio do mar com o seu barquinho, enrompe uma tempestade sobre a sua vida, essa é a coisa mais pavorosa e caótica que você vai experimentar antes da sua morte. Então o mar, enquanto símbolo do mal, Apocalipse 4, o mar é o símbolo do mal, Apocalipse 5, várias outras passagens, Apocalipse 7, por exemplo, Apocalipse 13, a besta surge do mar. Vocês não vão esperar o monstro sair das águas da praia, pelo amor de Deus. A besta, que é o estado totalitário, surge da maldade, do caos deste mundo caído, em concordância com a humanidade caída em pecado. O mar já não existe, ou seja, não existe mais caos, não existe mais desordem, não existe mais desarmonia, não existe nada que nos ameace, que nos apavore, que nos cause o menor desconforto de medo ou de terror. O mar simbólico já não existe. João está colocando uma pequena janela, em poucas palavras, do que vai ser a nossa eternidade. Como nós sabemos sobre isso, irmãos? Como nós podemos ter certeza do que João está fazendo aqui? Porque Deus, além de nos salvar e nos dar essa eternidade, Ele pega toda essa realidade que João está vendo aqui, no fim na eternidade, e Deus antecipa isso no tempo. A nova criação consumada que João está vendo aqui em Apocalipse 21, ela já foi inaugurada 2000 anos atrás, quando o Messias, Jesus nosso Senhor, ressuscitou dos mortos como o primeiro da nova criação. Como eu falei várias vezes, se a antiga criação começa do cosmos, no universo, e termina no homem e na mulher como clímax da criação, agora a nova criação começa com um novo Adão, com Jesus, ao levantar dos mortos. Ele não ressuscitou como Lázaro ressuscitou e voltou a morrer, não, ele ressuscitou como a ressurreição final, sendo antecipada no tempo e na história, na pessoa do Deus homem, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele começa no seu corpo, em sua pessoa, a nova criação. E o que ele faz? Ele derrama o seu Espírito na sua igreja, e agora nós, unidos ao Cristo ressurreto, o princípio da nova criação, somos novas criaturas. Isaías 65, nós vimos, Deus promete que Ele vai restaurar a criação, as coisas velhas vão passar, Deus está fazendo coisas novas. E o que nós lemos na segunda leitura do culto, 2 Coríntios 5,17, Paulo vai citar a mesma passagem que João está citando aqui, Isaías 65, dizendo: olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, é tudo o que há de beatífico, de bem-aventurança, de alegria, de paz, de amor, de abundância, de santidade, no que João está vendo aqui enquanto perfeito,
é antecipado inauguralmente em nossas vidas, no momento que a gente coloca a nossa fé em Jesus, até o nosso último suspiro. Nós seguimos isso por toda a eternidade. Então todo mundo aqui que é genuinamente um cristão sabe que Deus vai restaurar a criação, porque Deus já começou a restaurar o seu coração aqui e agora, e deu seu Espírito como uma garantia, uma antecipação, como as primícias. Paulo vai usar todas as metáforas para falar que o futuro já está presente na nossa vida. É o que Paulo fala o tempo todo: o amor de Deus é derramado em nossos corações. O apóstolo João diz no seu Evangelho, Cristo fala: eu vos dou a paz, não a paz que este mundo dá. Que paz? O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: uma paz que excede todo entendimento. O apóstolo Pedro vai dizer que nós temos uma alegria indizível e cheia de glória, e o fruto do Espírito em nós, nos renovando enquanto nova criação, é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, humildade, justiça, santidade. Esse trabalhar do Espírito em nossas vidas, ele é uma antecipação do que nós seremos de forma perfeita na segunda vinda de Cristo e no estabelecimento da nova criação consumada. Então, se você duvida do que está escrito aqui, muito provavelmente é porque você não tem experimentado isso na sua vida. Você tem experimentado vazio, talvez uma ira descontrolada, talvez um amor descontrolado pelo dinheiro, talvez um amor descontrolado por si mesmo, uma busca incansável por conforto e por riqueza neste mundo, uma busca incansável por prazeres carnais, físicos, sexuais, alimentares, visuais, qualquer coisa que seja, e por estar tão ancorado o seu coração neste mundo caído, você não consegue olhar para além do seu próprio umbigo cravado nesta areia movediça deste mundo. E as palavras de João parecem que são apenas uma história para você. Cria um novo céu e nova terra. Não, mas espera aí, isso não faz sentido para mim. Mas se você tem experimentado o Cristo ressurreto pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito da nova criação, você sabe com absoluta certeza que você já vai estar lá, porque Deus já começou a trabalhar isso na sua vida aqui. Essa é a condição. Só vai fazer parte da nova criação consumada quem aqui nesta vida faz parte da nova criação inaugurada pela fé que nós depositamos em Jesus, que flui do Espírito em nossas vidas. Essa é a primeira coisa que João coloca para nós. Deus dizendo, ele dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Segunda coisa que João vê aqui no verso 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada com uma noiva preparada para o seu noivo. O que João vê? A nova Jerusalém, ou seja, a cidade de Deus perfeita, que está no céu, com a igreja que já morreu habitando lá. O que vai acontecer? Ela vai descer. Se ela vai descer, quer dizer que a nossa eternidade não vai ser como anjinhos desencapados, desincorporados, tocando harpa no céu. É o que eu falo isso para vocês o tempo todo: o céu não é o nosso destino final. Isso é uma heresia gnóstica que vai dizer que a matéria é má e que só o que importa é você ser liberto desse corpo mau e habitar no céu com Deus. A igreja nunca criou isso. O que nós cremos? Na ressurreição do corpo físico e na restauração da criação material. A nova Jerusalém, a cidade santa, desce e se estabelece neste mundo de forma perfeita, de forma completa, de forma absolutamente santa, por toda a eternidade. E ela é descrita aqui de forma simbólica, como ela está tão linda, essa cidade, tão bela, tão maravilhosa, que ela não é uma noiva, mas ela como se fosse uma noiva preparada para o seu noivo. O que João disse no capítulo 19?
Nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, e quando essa cidade descer, nosso corpo ressuscitar, recebemos nosso galardão eterno na presença de Cristo e dos anjos e da igreja na criação consumada, nós cearemos as bodas do nosso casamento com o nosso Senhor. Em outras palavras, só vai ser cidadão dessa cidade que parece uma noiva aqueles que de fato já são noiva de Cristo, ou seja, nossa lealdade está unicamente sobre o nosso Senhor Jesus, e nós vamos nos enfeitando para esse grande dia. E o apóstolo João diz que nós nos enfeitamos, nós nos embelezamos com as nossas boas obras de obediência que flui de um coração transformado que crê em Jesus. Mas repare, irmãos, a Nova Jerusalém é um lugar, é um locus, é uma localidade, e ela desce do céu. Deixa eu usar uma ilustração para vocês entenderem o que isso significa em outros termos. Nós estamos no mês da Reforma. Em 1517, Lutero prega ali as suas 95 teses contra as indulgências na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Só que um ano antes de Lutero fazer isso, um inglês, um sujeito que chama Sir Thomas More, ele publica um livro que se torna um clássico do pensamento ocidental. E com o título do livro do Thomas More, ele inaugura uma palavra nova, mas essa palavra nova é um conceito que existe desde sempre. O título do livro do Thomas More é Utopia. Basicamente, não importa muito o livro agora para nós, mas ele vai descrever a América que tinha sido descoberta há uns 20, quase 30 anos, e ele está ali combatendo, ele está criticando o Henrique VIII, ele está criticando toda a política ali da Europa, da Inglaterra, e ele vai literariamente, fantasiosamente, inventar uma ilha, parece que aqui nas Américas, perfeita, um paraíso na terra, onde se é governado pela pura razão. Para ele o paraíso é algo que se governa pela pura razão humana, uma coisa assim paradisíaca. E ele vai chamar essa ilha imaginária, fictícia, de Utopia. Agora, o que significa a palavra utopia? Irmãos, utopia ela tem um significado ambíguo, porque a parte topia da palavra vem de topos do grego, significa lugar. Então, ok, ela significa lugar, mas o que significa o U de utopia? Pode significar duas coisas. Pode vir do grego eu, que significa bom. Então, utopia significa um lugar bom, mas um lugar tão bom que só existe bondade nesse lugar, só existe perfeição, não existe nada de mal nesse lugar, um lugar perfeito, que é a ideia do Thomas More lá na sua utopia. Mas U também em grego significa não, é um não lugar. É aí que está a ambiguidade da palavra utopia. Sempre que nós queremos fazer a utopia, fazer esse lugar bom e perfeito, ele sempre acaba sendo um não lugar, porque ele não existe. É por isso que este lugar bom, este lugar na qual nós podemos viver a vida boa de forma perfeita, ela desce de Deus para nós. Agostinho, no século V, no seu livro Cidade de Deus, vai falar, comentando essa passagem, que o fato dela descer de Deus para nós significa que é um ato da graça soberana de Deus, e portanto é um ato que somente Deus pode fazer. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhuma criatura pode fazer a utopia, o lugar bom e perfeito. E aí é que está a grande ironia da história. Todas as vezes que o ser humano tenta fazer a utopia, tenta fazer a Jerusalém do céu descer na terra, sempre acaba em devastidão, sempre acaba em tragédia, guerra, morte. O marxismo, por exemplo, Karl Marx, ele queria, não precisa da religião, não precisa de Deus, isso é óbvio, isso é a droga do pessoal, para que os proletários fiquem escravizados dos burgueses. Então a gente precisa de uma utopia. O que é utopia para ele? Sociedade sem classe. Esse é o paraíso máximo que aquela cabecinha ignorante consegue pensar. Qual que foi a prática da utopia marxista? Milhões e milhões, talvez bilhões de mortos aí na história. Hitler, por exemplo, vou fazer uma utopia nazista aqui, uma utopia ariana de alemães aqui, morte. Qualquer tentativa nossa
de querer trazer a Nova Jerusalém pela força do braço, e isso todas as ideologias políticas vão pregar isso, é fadada à destruição, à morte, ao fracasso. Eu estudei no contexto aqui do Novo Testamento, nós temos outros dois mundos, o mundo judaico e o mundo greco-romano. E eu acabei estudando, por curiosidade, como que os gregos e romanos e os judeus acreditavam ou criam na utopia deles. E por incrível que pareça, existe uma similaridade de 3 pontos na utopia pagã e na utopia judaica, para fazer o contraponto aqui com o apóstolo João, com a revelação do Novo Testamento. Para o grego, para o romano e para o judeu, ou eles olhavam para o passado, ou eles olhavam para o presente, ou eles olhavam para o futuro. Para o grego, uma utopia seria relembrar a época de ouro, ou do Império Grego, ou do Império Romano, que estava caindo em decadência, e reviver ou restaurar um passado já perdido. Para alguns judeus da época do apóstolo João, a utopia seria voltar para o Éden. Era uma utopia edenizada nesse sentido. É esse sentido de nostalgia de que o passado é melhor do que o presente. Então a utopia, o lugar perfeito, seria nós voltarmos para o passado. Uma outra categoria, os gregos e romanos acreditavam numa utopia política. Quando o Império Romano se estabelecer por todo mundo de fato, de forma absoluta e perfeita, nós vamos viver o paraíso na terra. Nós vamos viver de forma perfeita. Os judeus, por outro lado, alguns deles tinham uma utopia nacionalista. Quando Israel for libertado de Roma, aí sim eles vão viver o lugar bom e perfeito. Jerusalém será restaurada. Ou quando eles estavam muito desencantados com este mundo e com a história, alguns judeus e alguns gregos e romanos olhavam para frente. O grego romano olhava para uma realidade incorpórea, liberta desse corpo, no tipo de paraíso doido deles. E o judeu também olhava para frente para uma nova criação restaurada nesse sentido. O apóstolo João, ele herda essa tradição judaica, da escatológica, de olhar para frente. Mas como nós já dissemos, não é apenas algo para o futuro, é algo que já se presentifica em nossas vidas agora. E não é voltar para o Éden, é ir para onde o Éden apontava. O Éden não era para ficar naquele jardim ali na Palestina, era para ser espalhado por todo mundo, era para aquele jardim se tornar numa cidade, jardim perfeita. E aqui nós temos o cumprimento máximo disso, um Éden perfeito, englobando toda a criação. O profeta Ezequiel, no capítulo 40, 48 do seu livro, no final, ele diz que Deus vai instaurar a nova criação, e essa nova criação vai tomar todo o mundo, ou seja, o mundo todo vai ser coberto pela glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E o que nós temos aqui então é a descida dessa realidade perfeita, dessa utopia realmente perfeita, deste lugar onde a nossa vida boa vai poder ser aperfeiçoada. Ela desce do céu. Estão ouvindo isso? A nova Jerusalém perfeita, ela desce do céu para nós. Isso quer dizer que não existe lugar neste mundo da qual você vai viver a sua vida boa da forma completa. Nós estamos vendo isso ao longo de Apocalipse, não é? Este mundo é o que lá em Apocalipse 12? Um deserto. Este mundo é o que em Apocalipse 7? Um campo de guerra, da qual nós marchamos, não numa guerra física, mas numa guerra espiritual, contra o diabo e seus demônios, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não há a menor possibilidade de você encontrar essa nova Jerusalém antes dela descer do céu. E aí vocês me perdoem a crítica, mas me parece que tanto o pré-milenismo, que vai dizer que vai haver 1000 anos antes disso aqui acontecer, literais, quanto o pós-milenismo, que vai dizer que vai haver um grande avivamento antes de Jesus voltar, são utópicos, são lugares onde a gente vai viver a vida boa antes de Apocalipse 21, mas nunca vai acontecer, porque o milênio já foi inaugurado com a vinda de Jesus. E o avivamento da igreja não é conquista cultural cristã, mas é
através do sofrimento e do martírio que a igreja cresce. E isso nunca vai mudar, até Jesus voltar, pelo menos. Terceira coisa que ele vê, verso 3: ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então João vê a nova criação restaurada, ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, e essa realidade completa é descrita em termos de templo. Deus habitará conosco de forma imediata na nova criação restaurada. Lá em Levítico 26, quando Deus está instaurando ali o tabernáculo no deserto de Israel, ele diz: olha, eu estou fazendo tudo isso para que eu habite com o meu povo. Ou seja, Deus não quer distância de nós, Ele quer habitar conosco durante toda a eternidade. Só que o tabernáculo era uma barraquinha, irmãos, era uma tenda, não era o cumprimento daquilo que Deus estava falando. Quando Salomão constrói o seu templo magnífico, ainda assim não é a habitação final de Deus. Deus está ali no templo e tabernáculo de forma mediada pelos símbolos, pelo candelabro, pela arca da aliança, pelo santo dos santos, pelos sacerdotes oferecendo sacrifício. Mas Deus prometia algo ainda maior do que isso. E quando Jesus se torna homem, Ele é o templo, Ele é Deus habitando conosco, Ele nos transforma nesse templo, Deus habita em nós e entre nós, mas ainda não é o fim para qual o tema do templo aponta na Bíblia. Agora, quando a Jerusalém desce, toda a criação é o templo de Deus e Ele habita conosco. Como nós vimos nas pregações em Gênesis, o céu da qual João está vendo, a dimensão celestial invisível aos nossos olhos, é um templo da qual Deus habita com os anjos e com a igreja já triunfante lá. E Deus está restaurando este universo visível, a criação visível, para ser o seu templo. Só que quando a Jerusalém do céu descer, o véu que rasga o templo invisível, os céus, e o templo visível, nós, vai ser rasgado, e vai haver um só templo, um só lugar onde Deus é adorado por anjos e pela igreja redimida, num só lugar. Os céus e a terra, a dimensão invisível e visível, vão se casar, e vai haver uma única dimensão de glorificação de Deus por toda a eternidade neste mundo restaurado. É isso que Deus promete para nós. Essa é a grandeza da promessa do Evangelho. E o efeito disso, o resultado disso é o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O propósito para o qual Deus nos criou é que, ao glorificarmos a Ele, nós venhamos a ter máxima, suprema alegria, plenitude e satisfação nessa glória de Deus, na qual nós rendemos louvor e obediência e adoração. Mas, meus irmãos, nós enfrentamos imensos e inúmeros impedimentos dessa alegria que Deus nos propõe. Sim, pelo Espírito que habita em nós, nós experimentamos a alegria que vem de nós glorificarmos a Deus, mas nós ainda somos pecadores nesse sentido, e por isso nós enfrentamos muitas barreiras e impedimentos dessa plenitude de alegria que Deus oferece para nós ao nós glorificarmos. Neste exato momento, ao cultuarmos a Deus juntos, nós enfrentamos barreiras intelectuais, psicológicas, emocionais, circunstanciais, que vão minando a nossa experiência da alegria na glória de Deus em todas as coisas. Mas nessa nova criação não vai haver nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhuma limitação para nossa máxima alegria
na plena glória de Deus imediata em nossas vidas. Não vai haver mais pecado, que é a principal causa da nossa falta de alegria em Deus. A gente não consegue imaginar como é isso, porque Lutero vai dizer que nós somos pecado, o nosso nome é pecado, o nosso sobrenome é pecador. Nós nascemos em pecado e não há um segundo dessa existência nossa aqui que nós não vamos estar com o pecado aqui no nosso coração, e que nós não venhamos a ter que lutar contra ele. Mas nessa nova criação, nenhum pecado aqui dentro. Não vai ter mais ira, não vai ter mais ódio, não vai ter mais ganância, mais cobiça, mais adultério, não vai ter mais ídolos diante de você, não vai ter mais nenhum sentimento que você está tendo e tem na sua vida que abafa a voz de Deus e joga um gelo no fogo do Espírito em nossas vidas. Nenhum pecado no nosso entendimento, nenhum pecado no nosso sentimento, nossa vontade, nenhum pecado no nosso corpo, nenhum pecado no nosso olhar, nenhum pecado no nosso falar, nenhum pecado no nosso ouvir, nenhum pecado no nosso andar, nenhum pecado no nosso falar, no nosso se relacionar com o outro. Perfeição completa. E isso que está sendo guardado para nós é algo impensado ainda, é algo que nós já experimentamos pelo poder do Espírito mortificar nossos pecados, mas uma absoluta ausência dessa maldade que nos corrói é algo que está reservado para nós que já experimentamos a mortificação do pecado aqui neste mundo. Nenhum impedimento interno da nossa plena alegria na satisfação da glória de Deus, nenhum impedimento externo. Não vai haver mais o diabo nos tentando, não vai haver mais nenhum demônio nos tentando, não vai haver mais nenhuma corrupção cultural mundana nos tentando contra Deus, nenhuma tentação externa, não vai haver mais nenhuma dor, nenhum incômodo, nenhum medo, nenhuma tragédia, nem a menor possibilidade de nem uma outra coisa que não seja a glória de Deus nos envolvendo. Esse é o seu futuro, se você crê em Jesus para a sua salvação e redenção. É isso que nos aguarda, meus irmãos e irmãs. Nenhum pecado, nenhuma tentação, mas não somente isso de forma negativa. Nós não vamos ter apenas não impedimentos, mas nós vamos ter infinitas formas de expressar nossa alegria plena na glória de Deus. Apocalipse vai dizer que nós vamos ter um novo nome, uma nova identidade com Cristo, nova coroa, novas vestes, um novo corpo ressuscitado, esse corpo renovado na ressurreição, uma nova criação, um mundo todo perfeito, para nós experimentarmos e expressarmos a nossa abundante e infinita alegria e infindável alegria na presença imediata do Cordeiro de Deus. Nós vamos lembrar dessa nossa vida aqui. Não vai haver um apagamento igual no Bibi Homem de Preto. Não vai haver uma descontinuidade da nossa existência aqui para a nossa nova existência na nova criação. Não, existe uma continuidade. A descontinuidade vai ser na aniquilação de tudo quanto é pecado em nós e no mundo aí fora. E nós vamos lembrar da nossa vida aqui como uma mãe olhando o seu bebê lembra das suas dores de parto. E as mamães que têm filho aqui, os papais sabem disso. O nosso segundo filho, ele foi muito diferente da nossa primeira filha. A Alice, ela demorou muito para vir. O Nicolas, ele veio igual uma bala, que não deu nem tempo de pensar. Ele já veio as contrações, já foi para o hospital, já nasceu como se fosse explodir tudo ali. E a dor que a minha esposa sentiu foi muito maior, mais intensa. Na primeira filha a gente nem pensou em pedir nada de cesárea. Nessa segunda dor foi tão intensa que ela queria um escape nesse sentido, mas a gente permaneceu firme no propósito de ter um parto mais natural possível. Mas a dor ali naquele momento
e eu participei dos dois de forma muito ativa, segurando ela, ajudando ela em todas as coisas. Era uma dor assim que parecia que era insuportável. Vocês todos sabem disso aqui, pelo menos que já tiveram filhos, né? Só que quando o nosso filho nasce, quando a gente vê depois eles crescendo, a gente lembra do parto e diz: ah, meu Deus, como eu sofri, que estou chorando. Não, a gente lembra como algo que passou, mas que foi algo tão bom, foi uma dor tão boa, porque gerou um fruto de uma alegria que Deus nos dá, que são nossos filhos. Paulo vai dizer lá em 2 24: os sofrimentos que nós passamos aqui neste mundo, leves e momentâneos. Paulo vai dizer: não importa se você é decapitado, espartejado, perde tudo, vive pobre, esses sofrimentos todos são leves e momentâneos. Ele vai dizer: não se comparam com a glória que nos será revelada. Paulo pode dizer: ó, você pode comparar, não, você vai sofrer muito aqui e vai ter uma alegria muito maior lá. Não, ele está dizendo: não existe categoria de comparação. Esse sofrimento que nós passamos aqui é um sopro de um nada. E aí a gente vai lembrar disso com tanta alegria, dizendo: graças a Deus que eu passei por esse sofrimento, graças a Deus que eu passei por essa miséria, por esse momento ruim na minha vida, porque tudo isso contribuiu para o meu bem, que é ser formado à imagem de Cristo, e agora eu estou recebendo esse galardão eterno pela graça de Deus nosso Senhor. Verso 5 de Apocalipse 21. Estamos indo verso por verso. O que está assentado sobre o trono disse, o próprio Deus dizendo agora: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós vimos lá em Apocalipse 3 que fiel e verdadeiro é um desdobramento da palavra amém. Amém significa fiel e verdadeiro, ou seja, isso é absoluta verdade. E fiel e verdadeiro é um atributo de Deus, é um atributo de Cristo. Somente Cristo é absolutamente verdade, somente Ele é fiel e somente Ele é verdadeiro. Ele é a verdade absoluta. Mas o que Deus faz aqui é: escreve, João. E aí o atributo da escrita de João é sinônimo do atributo do Cristo divino. Por quê? Porque quando aquele que é divino, aquele que é fiel e verdadeiro fala, aquilo que ele fala compartilha daquilo que ele é, porque ele não pode falar aquilo que ele não é, ele não pode mentir. E Deus fala: João, escreve o que eu estou te falando. Em outras palavras, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus fala conosco, e o que Ele fala é verdade absoluta, porque flui dele mesmo, que é somente verdade. Então, isso é a única coisa que nós temos aqui. Você crer no testemunho apostólico escrito do apóstolo João, que está imbuído de autoridade divina, porque compartilha os atributos divinos de Cristo. Se Jesus é o amém, fiel e verdadeiro, a sua palavra para nós é fiel e verdadeira. Este é o fundamento da nossa esperança. O que está escrito aqui é fiel e verdadeiro, é realmente a palavra de Deus para nós. Verso 6, disse ainda: está cumprido, está consumado, está completado. Jesus disse isso antes, né? No madeiro, pendurado na cruz, antes de dar o seu último suspiro e morrer por nós, ele disse: está consumado. Ou seja, a obra de redenção foi consumada na cruz, e tudo que nós estamos vendo aqui, meus irmãos e irmãs, é fruto daquela árvore, é fruto do madeiro maldito, do Cristo crucificado, a nova criação, tudo isso, novo céu e nova terra, a eliminação do pecado, a destruição do diabo, flui como rios dessa nascente que é a cruz. A cruz é algo tão grandioso que ela redime os céus e a terra,
E ela começou a redimir quando o Messias levantou do túmulo 3 dias depois de dizer está consumado. E aqui de novo ele diz: agora eu consumei aquilo que eu fiz na cruz. Aquilo que eu inaugurei na cruz e na ressurreição, agora eu falo de novo as mesmas palavras: está definitivamente consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da árvore da vida. Tudo isso que está sendo prometido aqui é de graça. Não é pelas obras, não é pela religiosidade, não é pela obediência, não é por você fazer isso, por fazer aquilo, não. É de graça. E você tem acesso a isso crendo que isso é de graça e é para você, por causa de Cristo Jesus crucificado. Verso 7: aquele que vencer herdará essas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que João está descrevendo para nós de forma completa aqui, ele já disse para nós de forma refratada nas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3. No final de cada uma das 7 cartas, Jesus diz: olha, aquele que vencer, aquele que testemunhar de mim até a morte, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, a coroa da vida, vai comer da árvore da vida eterna, vai beber da fonte da vida eterna, vai ser um templo, uma coluna no templo de Deus. Enfim, tudo que ele disse aqui em Apocalipse 21, 22, ele já disse para as igrejas lá em Apocalipse 2 e 3. Qual que é o ponto então? O ponto é absolutamente prático. O apóstolo João está dizendo: olha, igrejas, mantenham-se firmes, mantenham-se fiéis. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, essa é a sua recompensa, esse é o seu futuro. Não há nada mais certo do que vai acontecer do que isso daqui para você. Essa é a coisa mais certa sobre o seu futuro: novos céus, nova terra, em uma eternidade absoluta na presença de Cristo, do Pai, do Espírito, dos anjos e da igreja, neste mundo restaurado. Mas ele está dizendo isso daqui para a igreja. É a igreja que lê o Apocalipse. Mas se vocês querem viver dos seus pecados, vão à frente, vão em frente, continuem pecando, continuem adulterando o Evangelho, continuem adorando o dinheiro, continuem fazendo falsas igrejas, continuem. O seu futuro é no lago de fogo com o diabo e seus demônios. Lá é o seu futuro. É isso que você quer. Você não quer a verdade do Evangelho de Cristo, você não quer Deus, você não quer a igreja genuína, você não quer santidade genuína na sua vida, você quer os seus pecados. Por favor, continue pecando. Esse é o seu destino. João não faz ameaçinha. Eu estou falando isso várias vezes, porque é o que João está colocando para nós. Ele não fica falando ameaçinha para oprimir religiosamente a sua consciência, para te escravizar num sistema religioso. Não há nada disso na Bíblia, ainda que as igrejas falsas possam fazer isso. Não, você tem que dar o dízimo, senão você vai para o inferno. Não é isso que João está dizendo aqui. Você quer viver dos seus pecados, continuar mentindo, continuar adulterando, continuar fornicando, continuar se prostituindo, continuar idolatrando, qualquer coisa que seja, continuar vivendo para o dinheiro, para o prazer, para qualquer coisa que não seja Cristo, esse é o seu futuro, esse é o seu destino eterno. É apenas uma constatação, é apenas uma declaração que quer causar em nós esse aviso e manter em nós a esperança da nova criação em nossas vidas. Irmãos, que essa seja a sua esperança e que nós venhamos a permanecer firmes no Evangelho, porque daqui a pouco, irmãos, daqui a pouquinho, não importa se é alguns segundos, 100 anos ou quantos anos Jesus demorar para voltar, nós estaremos fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, cultuando a Deus,
juntos, essa pessoa que está do seu lado vai estar lá na nova criação consumada, louvando a Deus. É só um piscar de olhos. Não vale a pena seguirmos o Cristo ressuscitado com a cruz no nosso lombo, proclamando a glória de Cristo? É isso que o Evangelho tem para nós. Vamos orar.